Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos iniciando hoje a nossa aula número 9 do nosso curso de 1000 questões de Direito Constitucional. Para que você que não adquiriu o curso ainda, o curso ele é formado por 21 aulas. Em cada aula nós resolvemos 50 questões, portanto nós ultrapassaremos as 1000 questões, chegaremos a 1050 questões comentadas de direito constitucional. A aula de hoje, a aula 9, ela tem a seguinte temática: Organização do Estado, parte 2, porque na aula 8 nós já resolvemos 50 questões sobre organização do Estado, ok? Esse bloco 1 e 2, que na verdade serão formados por 10 questões, está disponível para você gratuitamente no meu canal do YouTube, para que você possa acessar. Se gostar, basta acessar o site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso de 1000 questões de Direito Constitucional. Tudo bem? Vamos então resolver neste vídeo as questões de número 401 a 410. Comecemos pela questão 401, cobrada neste ano de 2018 pela ABIN. Acerca das normas constitucionais aplicáveis ao regime federativo brasileiro, julgue o próximo item. Vejamos. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, e os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens pertencentes à União. Então, nós temos aqui duas situações. Primeiro, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras. Segundo, nós temos os terrenos de marinha e também os seus acrescidos. Será que esses bens são bens pertencentes à União? Se você observar a sua Constituição Federal, especialmente no artigo número 20, e respectivamente os incisos 2 e os incisos 7, você perceberá que serão bens da União as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, úteis para a defesa das fronteiras, e os terrenos de marinha e seus acrescidos. Ambos são bens pertencentes à União, sim, portanto, questão de número 401, correta. Vamos à questão 402. Essa questão foi cobrada em 2018 pela banca FGV. O Estado alfa ingressou com uma ação judicial em face da União. Então, grifem aqui, ação judicial. O Estado alfa ingressou com uma ação judicial em face da União, postulando que fosse reconhecido que, entre os bens do Estado, figuravam as terras devolutas situadas em seu território, tidas como indispensáveis à defesa das fronteiras. À luz da sistemática constitucional, o referido pedido deve ser julgado. Primeiramente, será procedente ou improcedente? Se você prestou atenção na questão 401, você acerta a 402. Bom, a gente sabe que, segundo o artigo 20, inciso 2 da Constituição, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, são bens da União. Então, se o Estado ingressou com uma ação postulando que fosse reconhecido entre os bens desse Estado essas terras devolutas, ele agiu de forma improcedente, porque as terras devolutas pertencem aos municípios? Não, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, pertencem à União. Então, questão 402, gabarito letra D, improcedente, ok? 403. No âmbito da organização político-administrativa do Estado, apenas a União, os Estados e o Distrito Federal são considerados entes autônomos. Cuidado! A autonomia ela será conferida tanto à União, quanto aos Estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Então, esses entes federados, eles não possuem uma hierarquia, não há hierarquia entre os entes federados, e temos que lembrar ainda que possuem autonomia União, Estados, Distrito Federal e municípios. E entre os estados, entre as unidades federativas, não há hierarquia. Lembre-se disso. Onde que está essa resposta, professor? Artigo 18 da nossa Constituição Federal. Então, marque como incorreta a questão 403. 404. Uma lei estadual que disponha sobre questões específicas em matéria de trânsito e transporte será... Qual que é o foco dessa questão de 2018 pela banca FCC?
grifem questões específicas. Trânsito e transporte é competência privativa da União. Isso está no artigo 22. O inciso, deixa eu confirmar para vocês, é o 11. Só que tem um parágrafo único que permite que questões específicas, que a União pode delegar, por exemplo, aos estados, questões específicas sobre as disposições do artigo 22. Portanto, como matéria de trânsito e transporte está no artigo 22, questões específicas poderão ser dispostas por uma lei estadual. Então, não será incompatível com a Constituição, e sim compatível com a Constituição. Veja só a letra B. Desde que haja uma lei complementar federal que autorize os estados a legislarem sobre questões específicas da matéria. Então, são dois requisitos: lei complementar federal e que nesta lei tenha uma autorização para os estados legislar sobre questões específicas sobre a matéria. Questão 404, letra B. A letra D diz que é compatível por se tratar de matéria de competência concorrente. Não. A matéria trânsito e transporte é competência privativa. A letra E diz que será compatível por se tratar de matéria de competência legislativa suplementar dos estados? Não. Questão 404, gabarito letra B. 405. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Olha a palavrinha mágica aqui. Legislar. Legislar sobre desapropriação, sim, é uma competência privativa da União. Está correta a questão 405. Isso está no artigo número 22, inciso número 2. Tá bom? 406. Ano 2018, Banca Funrio. De acordo com a Constituição Federal, constituem bens dos estados. Letra A. Cavidades naturais subterrâneas. B. Águas superficiais. C. Produção de energia hidráulica. D. Terras indígenas. E. Propriedades quilombolas. Bom, a única alternativa que está de acordo com o que prevê o artigo número 26, trazendo ali quais são os bens dos estados, no inciso 1, são as águas superficiais. Claro, as águas que estão na superfície daquele território do estado, com certeza, é um bem do estado. Cavidades naturais subterrâneas não pertencem aos estados, e sim à União. Produção de energia hidráulica, a produção de energia hidráulica é competência da União. Terras indígenas, União. Propriedades quilombolas, União. A única aqui que constitui bens dos estados são as águas superficiais. 407. Essa questão foi cobrada em 2017. Para que um Estado federal institua regiões metropolitanas constituídas por municípios limítrofes no âmbito do seu território, será necessária apenas a edição de uma lei complementar estadual. Corretíssimo. Se eu estou falando de municípios limítrofes no âmbito do território do próprio Estado, a única exigência é uma lei complementar estadual. Tá? Então, veja que aqui, quais são as palavrinhas-chave da questão 407? Eu tenho municípios que fazem limite um com o outro, mas estão no âmbito do próprio território. Correta a questão 407. Questão 408. A forma federativa do Estado, letra A, não poderá ser abolida. B, poderá ser abolida por emenda constitucional. Letra C, poderá ser abolida por uma lei delegada. Letra D, poderá ser abolida por lei ordinária. Ou letra E, poderá ser abolida por lei complementar. Se você lembra do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nós temos o que chamamos de cláusulas pétreas. Portanto, o que é uma cláusula pétrea? Mostrando a rigidez da nossa Constituição Federal, coloca para nós que não poderá ser abolido a forma federativa do Estado e outras disposições. Vou ler para vocês o artigo 60. Peguem a Constituição de vocês e vamos fazer a leitura do artigo 60, parágrafo 4º. Olha só o que prevê o artigo 60, parágrafo 4º. Não
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente, a abolir 1. A forma federativa do Estado, 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, nós temos aqui que a forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea, conforme estabelece o artigo 60, parágrafo 4º. Portanto, não poderá ser abolida. 409. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de um estado ou território. Bacana. Então, nós temos aqui a exploração, seja direta ou indireta, a concessão ou a permissão dos serviços de transporte ferroviário e aquaviário. Corretíssima a questão 409, segundo o artigo número 21, inciso 12, a linha D, ok? E a última questão dessa nossa primeira parte, a implantação de um conjunto habitacional de baixa renda por determinado estado deve, letra A, passar por todas as instâncias de aprovação existentes, municipal, estadual e federal, em face da inexistência de hierarquia entre os entes, não cabendo a exigência de observância da legislação ambiental. Já paro por aqui. Não precisa observar a legislação ambiental? Falso. B. Obedecer à legislação ambiental vigente, dispensada, no entanto, a submissão às normas municipais. Lógico que não. Até porque eu vou implantar um conjunto habitacional em um determinado estado, mas é claro que esse conjunto vai ficar em um município. Como que eu não observo as normas municipais? C. Se submeter à legislação que rege o parcelamento do solo, dispensada, no entanto, a previsão de áreas verdes institucionais. Não. É importante que seja preservado e prevista essas áreas verdes institucionais. D. Observar a legislação municipal vigente, tendo em vista que inexiste hierarquia entre os entes federados, devendo ser respeitada a repartição de competências constitucionais. Verdadeiro, que é o que prevê a Constituição Federal, essa repartição de competências. E se submeter às normas gerais federais que tratam sobre uso e ordenação do solo em face da hierarquia federativa, dispensada a observância de normas estaduais e municipais, porque inferiores àquelas. Falso. Se a gente conseguiu observar anteriormente que não há hierarquia, não há uma melhor que outra, a gente elimina a letra E. Qual que é a resposta? Questão 410, letra D. E desta forma a gente fecha essa primeira parte da nossa aula número 9. Se você gostou, pessoal, passa no site e adquira o curso completo de 1000 questões de Direito Constitucional. Já estamos na aula 9, portanto, chegaremos nessa aula 9 às 450 questões. Muitos dos itens anteriores já fecham muitos editais por aí. Um grande abraço para você e até mais.